Muito bem, estamos aqui mais uma vez, atrasamos. Hoje nós estamos para falar de um assunto muito importante, mas antes de nós falarmos desse assunto muito importante, eu quero mais uma vez desafiar você a chamar todos os teus amigos. Comece a compartilhar essa live agora no teu Facebook. Nós estamos no Facebook Quadrangular Olarias e hoje só no Facebook e compartilhado aí no meu Facebook particular, né? Mas primeiro nos dê licença de nós entrarmos em tua casa hoje, onde você estiver. Nós temos muitos amigos que estão aí trabalhando, Uber, táxi, e nos aplicativos, caminhoneiros que nos acompanham, que para lá no posto para dormir e está acompanhando a nossa live. Deus abençoe, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos mesmo. Pastor Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estarmos aí mais uma vez. Em casa, tudo bem? Família, tudo em paz? Graças a Deus, estão todos bem. Isso que é o importante, né? Deixa eu ver se tem alguém já chegando com a gente aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O negócio tá lerdo, hein? Aí, estamos aí. Então, a partir de agora, gente, nós vamos lançar aqui o assunto de hoje. Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, Hugo, eu prometi para você que eu ia fazer e eu vou fazer. Então o pessoal já está chegando. Olha, rapaz, Sueli Roberto Gestek, conhece? Opa, Que gloriosa beleza. sogra do... Sejam bem-vindos, né? Gloriosa sogra do nosso apresentador, pastor apresentador. Bons tempos de apresentação, de apresentador, né? Boa. Marilza, Adelaine, Cleverson, Vilmornati, Celso, Anne, Sueli, Edson, Michel. Gente, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Agora, comece a compartilhar a live. Vai lá no teu Facebook e dá um compartilhar com todo mundo. E compartilha a live de hoje, porque o assunto é muito importante. E eu pensei a respeito desse assunto, pastor Ricardo, e até dei uma pincelada na mensagem, na live de domingo, sobre o assunto que nós estaríamos falando hoje. Porque eu acho que é um assunto que está prendendo muita gente, né? E nós vamos falar hoje sobre morte. Talvez seja um assunto que... Deixa eu ver o que o nosso diretor está falando aí. É verdade, rapaz, é o meu. Desculpa aí. Eu tô com o iPad aqui com o volume alto e daí tá embolando o negócio. Beleza, tá resolvido. Desculpa aí, falha técnica minha aqui. Mas o assunto de hoje que nós vamos falar é a respeito de morte. O que você pensa a respeito da morte? Você já parou para pensar a respeito da morte? Pastor Ricardo. Pois é. Eu confesso que eu já parei. Eu paro sempre. Eu penso nisso. Faz parte da minha vida, né? Eu pensar na morte não porque ela me assombre, mas porque ela faz parte do viver cristão. Então, até compartilhando rapidamente, né? Você vai me ajudar a lembrar isso. Depois, há uns 3 anos e meio atrás, né? Quando passei por aquela cirurgia bastante penosa de coração, toda aquela minha situação de coração, eu passei por aquela cirurgia. O tempo que eu estive em convalescência, o tempo que eu estive em recuperação, eu sempre leio, eu estudo, eu gosto de ler, eu gosto de formatar algumas coisas, mas eu acredito que aquele tenha sido o tempo em que eu mais pensei a respeito do assunto. E eu não sei se isso foi um chamado, se foi um testemunho interior do Espírito em minha vida, mas eu havia proposto no meu coração, sabe, que teve 2 coisas assim que eu estudei muito. Daniel, né, que eu acho extremamente interessante, é um dos livros que mais me apaixonam na Bíblia, é o livro de Daniel.
E pensei muito a respeito da morte. Eu pensei, uma dessas mensagens vai ser a primeira mensagem que eu vou levar para o púlpito logo depois que eu retornar. E eu me lembro muito bem, até hoje, foi exatamente sobre a morte que eu falei uma noite de domingo, e sendo a primeira mensagem após a minha recuperação. Eu me lembro que na época tive muitos feedbacks, muitos irmãos, membros da nossa igreja, falaram que nunca tinham ouvido sobre o assunto daquela forma. Teve gente até que brincou comigo, né? Eu me lembro, o Neri um dia falou assim, poxa, pastor, você falou de um jeito que agora quase que deu vontade até de morrer. Tão bom, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu penso porque faz parte da escatologia. E eu pensar no futuro. E eu que estive lá na UTI logo após a tua cirurgia, eu, sinceramente, eu vi você lá com um pezinho na cova. Pois é. Você esteve lá, né? Estive lá. Esteve bem próximo. Estive lá no Vale da Sombra da Morte. E o que você sentiu? Pois é, olha, eu podia dizer que eu senti alguma coisa. Só ele, né? E aí, pastorzão, Sussi. Agora tá, né? Mas essa noite você... Meu Deus. Enfim, mas a gente sabe que se Deus tem um propósito, Deus vai honrar, Deus vai cumprir o seu propósito, independentemente do que a gente estiver passando ou não. Ou eu, ou você, ou qualquer um. É verdade. Eu lembro do meu saudoso pai, nosso saudoso pastor, Horacílio Faria, que ele, uma certa feita, ele fez uma cirurgia de hérnia de disco. E quando voltou da cirurgia, tudo bem, tudo correto. Mas na época a medicina era um pouquinho arcaica e deixaram ele por muito tempo em repouso. E eu creio depois do terceiro, quarto dia de cirurgia, colocaram ele para ficar em pé, para andar no quarto. E aquilo ali deu uma embolia pulmonar. Causou embolia pulmonar por um coágulo que se desprende, né, e para ali entre pulmão e coração, e ele morreu, simplesmente ele morreu. Eu lembro que eu cheguei no hospital desesperado, eu era muito menino, muito jovem ainda, eu estava com, creio que 18, 19 anos no máximo. E eu cheguei desesperado, não puxei nem o pezinho da moto nova, larguei, ela caiu no chão, entrei correndo para dentro do hospital e estavam tentando reanimá-lo, enfim, ele morreu. Só que quando ele voltou desse estágio morte, e era no Hospital Vicentino, quando ele acordou, tinha, não sei se você vai lembrar desse testemunho, mas tinha uma freira sentada numa cadeira assim, apoiada nos pés da cama dele. E quando ele acordou, foi a primeira pergunta que ela fez. Ela falou: pastor, como que é morrer? O que o senhor sentiu? O senhor morreu. A pressão dele foi a 0/0. E demorou muito tempo para reanimá-lo, né? Então foi um milagre de Deus na vida dele naquele período. E ele olhou para a freira, para aquela irmã, e ele disse: irmã, eu senti muita paz. Nunca senti tanta paz na minha vida como naquele momento, porque eu sabia para onde eu... E o interessante era o testemunho dele, desse retorno dele da morte, porque ele teve uma experiência muito grande com Deus. Ele estava indo para o céu. Ele contava que ele estava indo, que ele viu muita luz, e ele sentiu muita paz. Só que naquele momento, ele ouviu do outro lado gritos. Estava em festa porque era um a menos. Um a menos para trabalhar contra ele, exatamente. Tudo bem que ele não estava indo para o inferno, ele estava indo para o céu, né? Mas naquele momento o inferno estava em festa porque era um a menos na batalha. E ele falou com Deus, ele orou e falou: Deus, se eu sou útil aqui na terra, ainda na terra,
então que eu viva mais alguns anos, e Deus deu para ele, e ele fez tanta coisa, e eu creio que aquilo, entre tantas coisas que Deus fez através da vida dele, uma delas é eu estar aqui hoje. Pois é. Né? Uma delas é eu estar aqui hoje, e eu louvo muito a Deus pela vida do meu saudoso pai. Isso também foi algo que me ensinou uma coisa especial, que foi a decisão a oração que eu passei a fazer após esse momento difícil na minha vida. Foi o Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se o Senhor me manteve aqui, se eu estava preparado para ir e o Senhor me manteve aqui, o que o Senhor quer de mim? Um propósito existe, né? Com certeza. Claro. Talvez eu ainda esteja nessa busca, né? Mas estamos trabalhando por ela, né? Trabalhando por ela. Ó, tem gente dizendo aqui, firma roteador, não trava não. Em nome de Jesus. Tá tudo em paz aí, né? A transmissão tá indo tudo bem. Você aí de casa que pode nos dizer, tá indo tudo bem? Porque tava dando umas travadinhas aí e tal. Eu acho que agora tá ok, né? Tá melhor. Vocês aí de casa nos digam se tá indo tudo bem, tudo ok. Mas enfim, eu gostaria que a partir de agora você começasse a nos enviar perguntas, ou quem sabe você já teve uma experiência pós-morte, né? Mas o que eu quero ler para você aqui, para nós começarmos, especialmente, claro, para pessoas que têm medo da morte. Tem medo de morrer, pastor Ricardo? Não. Eu desde que eu morri a primeira vez, eu perdi o medo. Eu também. Né? Já morri para o mundo, para viver com a Cristo. Então, quando eu morri, eu parei de ter medo de morrer. Né? Quando eu morri para o mundo e passei a viver para Cristo, o medo de morrer foi embora. Mas a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. O que é turbar o coração, pastor Ricardo? Tribular. Está tribulado, né? Incomodar, o coração em tempestade, né? Nervoso. Incomodado, ansioso. Tem várias coisas. Temeroso. Exatamente. Tem várias coisas que nós podemos associar. Turbar o coração. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então isso quer dizer o quê? Uma promessa de certeza de que mesmo depois que findar, né, a nossa vida terrena, tanto pelo fato de sermos igreja ou humanos igreja, nós temos uma esperança futura. Nós temos um lugar para ir. Né? O que o texto deixa claro é isso. Há um lugar que nos foi preparado para o nosso pós-morte ou a outra condição, que são as únicas duas condições de chegar no céu. Ou pela morte ou pelo arrebatamento. Lembrando que para aqueles que vão para o céu, só existe uma morte. Alguém agora vai ficar com a pulga atrás da orelha. Mas a intenção é essa mesmo, que você fique com a pulga atrás da orelha e que você nos faça perguntas. Então, pastor Ricardo, qual que é a versão que você está aí da tua Bíblia? Eu gostaria que você lesse o versículo 3. A minha revista e corrigida. Versículo 3 diz: e se eu for e vos preparar lugar, agora eu estou lendo a minha versão, mas eu quero deixar claro que quando eu estou lendo, só estou lendo porque você me pediu, mas se eu estivesse lendo, eu não falaria eu também não. Por isso que eu perguntei que versão que você estava aí. Mas não, ela diz isso, e se, mas eu quero deixar claro aí quando. É interessante porque tem versões que elas contêm erros. Exatamente. E um erro crasso, né?
Na verdade, assim, são perspectivas que o próprio tradutor, às vezes, imprime ao texto, sem pensar no que o contexto vai causar. Sim. Ou o que, após a análise do contexto, isso vai trazer de impacto. Então, eu sei que existem boas versões, e eu sei que existem versões assim, que eu uso, adoto e aprovo, né, como, por exemplo, a Corrigida Fiel, né, que são versões que deixam claro que ela não deixa uma interrogação. E se eu for, na possibilidade dele não ir? Mesmo porque, historicamente, isso já foi quebrado. Sim. Porque ele foi. Agora, quanto ao preparar lugar, daí ficaria uma interrogação. Que Jesus foi. Os anjos viram, falaram com o povo viu, teve certeza disso. Né? Historicamente, a ascensão de Jesus Cristo, depois que ele andou nessa terra, após a sua ressurreição, e andou algum tempo com os seus, ele ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus Pai, né? Isso é inquestionável, biblicamente, e pelo testemunho de muitos. Agora, o que poderia suscitar dúvida nessa versão é essa questão. E se eu for? Se eu for. Se eu for, já morre o assunto, ele já foi. Agora, ficaria a dúvida, ou a incógnita, ou a interrogação em relação ao preparar-vos lugar. Então, eu prefiro realmente as versões que mostram a terminologia correta. E quando eu for e vos preparar lugar, lembrando que nesta época Jesus estava, ainda que ressurreto, nesta terra. Sim. Ele ainda não tinha ascendido. Exatamente. Quando ele falou isso, ele tinha ressuscitado, mas ele estava entre os seus aqui nessa terra. E o detalhe é o seguinte. Ai, rapaz. O detalhe é o corpo que ele estava. Pois é. Né? Porque, para mim, o corpo que ele estava era o corpo com o qual ele ressuscitou. Sim, o ressurreto, mas não o glorificado após a ascensão. Há uma diferença entre o corpo que os discípulos viram Jesus nesta terra, que obviamente era, ainda que aqueles que foram ao sepulcro tiveram dúvidas sobre quem viram, porque foi um momento esplendoroso, mas na apresentação de Jesus aos seus, o corpo se aproximou muito mais da sua humanidade. Sim. Já a visão que João teve do Cristo glorificado é diferente. No Apocalipse. Isso, é completamente diferente. Completamente diferente. Carregava até marcas, porém era um corpo glorificado. Totalmente. Que é o corpo com o qual nós o entenderemos e o veremos. Tanto que João teve grandes problemas e quase chegou a desfalecer ante a visão do Cristo glorificado. Porque ressurreto ele já tinha visto. E ele só não morreu porque era necessário que ele nos passasse tudo que ele viu. Exatamente. E note que Cristo fortaleceu. Sim. Cristo tocou nele, né, segurou no seu ombro, para fortalecer. Agora, vamos apimentar esse negócio. Gente, vocês de casa estão muito quietinhos. Ô Sanderson, você já fez muito mais perguntas do que isso, hein? Então vamos lá, gente. Mas a questão é, nós não estamos aqui fazendo um debate. Nós estamos promovendo aqui um debate na tua casa agora. Né? Agora é o momento de vocês debaterem na casa de vocês. E levantarem questionamentos. É a oportunidade que vocês têm. E nos mandar perguntas. Nós estamos aqui para isso. Então eu vou jogar mais uma pimentinha no negócio. Então, Jesus hoje ele tem um corpo glorificado. Sem dúvida. Até porque João no Apocalipse dá uma visão fantástica, maravilhosa. Pensa você olhar para o rosto de Jesus e ele ser como o sol ao meio-dia. Então, quem que consegue fixar os olhos no sol ao meio-dia por poucos segundos que seja, você pode até conseguir, mas você vai ficar algumas horas sem enxergar, você vai prejudicar os teus olhos. Eu já fiz esse teste até com óculos escuros. É difícil. É difícil. Então, o corpo glorificado é algo extraordinário. Mas, o interessante é, pastor Ricardo, que quando Jesus ressuscitou,
ele apareceu para os seus discípulos, ele foi fazendo aparições. Mas numa dessas aparições, ele apareceu e tudo estava fechado, não é? Eles estavam reunidos, apavorados, todos com medo, e de repente Jesus aparece no meio deles. Ou seja, as barreiras da física, né, espaço e tempo, sim, não mais eram impeditivos para ele. Obrigado, Natan. Então, Jesus, a partir do momento que ele ressuscitou, mas mesmo não estando ainda com o seu corpo glorificado como seria e está glorificado na glória, lá no céu, ele já transpôs, tempo e espaço, ele passou por uma parede, mas ele ainda tinha a figura humana. E ele transpôs essa parede. O que vocês acham disso? E nós? O nosso corpo também. A palavra de Deus, ela diz que essa matéria corruptível, ela tem que se revestir de incorruptibilidade para que a gente possa adentrar nas mansões celestiais. Com certeza, senão não aguentaríamos, né? Exatamente. Mas esse corpo depois que ressuscitar, eu tenho pensado a respeito disso, me questionado a respeito disso, buscado a respeito disso. Como que será o nosso corpo depois de ressuscitado? Na verdade, lógico, glorificado. A gente está comentando sobre isso, mas não existe uma resposta. Não, são conjecturas. São conjecturas, né? Porque não existe nada conhecido hoje. Dizer que é espírito é redundante, né? O corpo glorificado é redundante, porque o espírito voltará para nos vivificar. Essa é a tônica, a condição sine qua non. É para que haja ressurreição, é Deus permitir que o espírito torne ao corpo, né? Lembre da visão, que é uma visão obviamente futurista para Israel, mas a visão do vale dos ossos secos. Os corpos daqueles já estavam formados, mas existia algo que ainda impedia a vida. Era exatamente quando Deus pede que o Filho do Homem clame para que o Espírito venha e traga o fôlego de vida para aqueles corpos. Então, é difícil a gente imaginar hoje, na nossa mente finita. Eu gosto muito de física, né? Temos um amigo, inclusive em comum, cujo pai é professor de física há muitos anos e ele é especialista nisso. E na física nós podemos ver que existem 3 estados, né? Estado líquido, estado sólido e o estado gasoso. Agora a física já trabalha com um 4º estado, uma 4ª possibilidade. Digamos assim que fosse um estado, o mais próximo, a palavra mais próxima desse estado seria o plasma, que não é nem um estado sólido e nem um estado gasoso. Seria uma junção de uma massa, matéria, nesses 2 estados. Então, quer dizer, a ciência se debruça em torno disso, né? Mas é lógico que a nossa finitude humana, a nossa capacidade humana, ainda nos impede de imaginarmos o corpo que nós teremos após a ressurreição na glória, porque nós seremos ressuscitados inicialmente para a glória. Alguns ressuscitaram para permanecer nesta terra. Eles ressuscitaram com seus corpos terrenos. O caso vamos usar o exemplo de Lázaro. Sim. O seu corpo terreno. Muito bem lembrado. Muitos, na época da ressurreição de Jesus, também ressuscitaram, e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que foram vistos por muitos. Até eu brinco, às vezes, aqui na igreja, canto aquela música, né? O céu vai escurecendo e o sol se escondendo sobre Jerusalém. Quem olhar para o horizonte contempla sobre o monte a cruz de Cristo, meu Rei. E aí diz que naquele mesmo momento os sepulcros foram se abrindo e dali foram saindo anjos e santos do Senhor.
Então veja bem, esses ressuscitaram em seus corpos terrenos. Não tinha absolutamente nada de glorificação. Nada. Ressuscitaram seus corpos terrenos e ficaram. E ficaram prontos para que passassem pela morte física definitiva. Agora, há um trecho na Bíblia que nos suscita um pensamento, quando ele diz que quando nós formos glorificados, então nós o veremos como ele é. Já notou isso? Então veja, nós hoje, apesar de termos um vislumbre magnífico, em Apocalipse capítulo 1, do Cristo glorificado, a nossa mente, a nossa visão terrena, ainda não consegue assimilar isso. Por isso são usadas símiles. Os pés eram como bronze reluzente, o cabelo como a branca lã, neve, o rosto como o sol que resplandece ao meio-dia. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Exatamente, são símiles. Por quê? Há um grande abismo entre a compreensão que nós teremos no futuro e a compreensão que nós temos hoje. Então nós não podemos entender Cristo hoje, a sua visão magnífica, entendê-lo fisicamente como ele é, porque a nossa mente ainda não foi revestida, porque quando se fala em corpo, pastor Moisés, eu sou partidário, eu vejo o homem gestáltico, eu sou um aficionado da psicologia na área da Gestalt, eu vejo o ser humano holisticamente, como um todo, e desse corpo também faz parte a nossa mente, ou seja, a nossa mente tem um invólucro, que é o cérebro. O cérebro também é massa corpórea. Então, ele também passará pelo processo da glorificação, para sermos então capazes, preparados e capazes de vê-lo como ele realmente é, porque como ele é, nós também seremos. Então, não há o que dizer além disto biblicamente. Qualquer coisa que a gente fale fora disso, como disse você, é mera conjectura. Sim. Olha aí, eu desafiei ele chegou. Seja muito bem-vindo, Sanderson. Mas eu sei que nós temos um amigo que gosta de fazer pergunta também, deve estar nos acompanhando, que é o Adécio, né? O Adécio, hoje aqui é o diretor de ensino da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. É uma honra, né? Poder ter passado bastão. Verdade. Então, o Sanderson nos traz uma pergunta aqui. Como é tratado o suicídio na visão bíblica? Bom, na visão bíblica ele é tratado do jeito que é tratada a morte ou aquele que tira a vida. Na visão bíblica. Agora, como essa é uma questão pontual e requer digamos assim, um certo cuidado em ponderar sobre isso, eu particularmente, pastor, eu gosto de usar 2 exemplos, sabe? Fora o mais conhecido na Bíblia. Judas foi condenado porque se suicidou ou foi condenado porque ele traiu Jesus e não honrou e se rebelou? É uma pergunta, tá? É logicamente que uma coisa levou a outra e as duas levaram ao fim dele. Pronto. Mas eu vejo 2 figuras na Bíblia que suscitam um questionamento e uma ponderação. É o Sansão e o Saul. E eu gosto muito de trabalhar a figura desses 2. Ora, num certo contexto, numa determinada perspectiva, Sansão se suicidou. Estou certo? Então pronto. Mas ele foi condenado ou foi justificado? E no outro sentido, Saul se suicidou. Mas veja bem, Saul já carregava um histórico maligno sobre a vida dele. Mas aí é uma questão também, porque Sansão, naquele momento, digamos assim, vamos colocar entre aspas esse suicídio, né? Lógico. Não que haja motivo certo para a pessoa se suicidar, não existe. Exatamente, não existe. Né? Mas eu, assim, não tenho como um suicídio, mas digamos que uma pessoa é mandada para uma guerra, e foi o que eu vi ele naquele momento ali. Ele travou uma guerra. Sim. Ele estava numa frente de batalha naquele momento, mesmo tendo
morrido daquela forma, né? Consigo e com o mundo. Exatamente. Mas já no caso de Saul, ele literalmente suicidou-se, né? Literalmente, sim. E ele já tinha esse espírito maligno que perturbava a vida dele. Com certeza deu uma ajudinha. E deu uma maior força Esse para é ele. o grande problema. É aí que eu vejo um dos aspectos condenatórios. E a questão da autorização, de quem tem o poder para dar a vida e tomá-la. Só Deus tem esse poder. Nem ao Satanás é outorgado esse poder. Só Deus tem esse poder. E há trechos bíblicos que deixam claro isso. Tá? Eu não posso frisar agora de cabeça um texto que fala a respeito desse assunto, mas há um texto na Bíblia que diz: ainda que o homem quisesse, ele não poderia ter domínio sobre a morte. Porque mesmo ele tirando a própria vida, ele não teve domínio sobre ela. Porque tem o pós-morte, que é o aspecto condenatório. Agora, para resumirmos tudo isso numa única sentença, a Bíblia diz: não matarás. Ponto. E é aí que eu estabeleço a regra de Deus. Exatamente. Ora, não matar é não matar, em relação a si ou em relação a outros. Porém, o Senhor Jesus diz o seguinte: bem-aventurado é aquele, tá, que dá a vida pelos seus amigos ou até inimigos. Ora, não foi o caso de Sansão? Exatamente. Quantos pais não perderam a vida para salvar suas famílias? Quantos pais não se jogaram à morte para salvar os seus? Então, nisso eu vejo a questão do propósito. O propósito não era o suicídio em si. O propósito era muito maior do que isso. Justamente. O propósito aos olhos de Deus vai muito além do que nós podemos imaginar. É exatamente aquilo quando a gente... aquela condição quando o amor atinge o seu ápice extremo, ao ponto de alguém acabar se entregando, que foi o que Jesus fez por nós. Sim. Ele não precisaria ter morrido. E por que Sansão naquele momento não tipificava Jesus? Mas veja, pastor Moisés, eu defendo a ideia de que aquele momento na vida de Sansão, tá, ele demonstra uma tipologia clara em relação à morte sacrificial de Jesus. Sansão não se matou, Sansão se sacrificou. Doou-se, né? Doou-se. Depois que a vida dele, depois que foi restaurado e o Espírito voltou à vida dele e o fortaleceu, Deus lhe deu uma força sobre-humana para que ele pudesse derrubar todos os seus inimigos, os inimigos de Israel e do povo de Deus, e trouxesse liberdade e refrigério para o seu povo. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele se doou. Agora, eu vou falar aqui da minha concepção com relação ao suicídio. Obrigado, Natan. Com relação ao suicídio. Por quê? Como pastor, volta e meia eu estou num aniversário, num casamento, num velório, né? Lidamos com a morte. Então, eu já fiz N ofícios fúnebres, e dentre eles já fiz vários, infelizmente, de pessoas que se suicidaram, que tiraram a própria vida. E já fui questionado por pessoas em dizer: e daí, pastor, esse fulano, essa fulana foi salvo? Falei: gente, mesmo que tenha sido um suicídio, eu não posso julgar. Exatamente. Eu não posso julgar. Não pelo fato do suicídio, não, mas pelo fato de que nos últimos segundos de vida dessa pessoa, ela pode ter se arrependido. Com certeza absoluta. Penso, às vezes, uma corda no pescoço, né? Faz o cara pensar. Sim, mas não tente fazer isso em casa, porque lógico. pode não dar tempo. Andou uma época aí que tinha uma onda da juventude aí, adolescentes tentando fazer atrocidades, besteiras. Gente, não recomendo esse tipo de coisa. Não. Pode ser que não tenha alguém por perto ou não dê tempo. Exato, não dá tempo. Tá. Por exemplo, o cara pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Morreu. E aí? Pronto, não deu tempo. Não deu tempo. Ah, mas não deu tempo nem de falar: ai, Jesus. Exatamente. Então, até a forma com que a pessoa tira a própria vida pode permitir esse ou não tempo. Me fizeram essa pergunta, por exemplo, pastor Moisés, em relação ao Elvis Presley. Pastor, você que é fã e tal, gosto muito. Também. O Elvis tem muitas músicas gospel que eu canto, gosto, mas... Dá uma palhinha aí, padre, dê uma para nós.
em relação ao... Do Elvis? Ah. Vocês não conhecem o pastor Ricardo? Não, só uma palhinha. Não, em português mesmo. Aquela lá da... Sim, eu sei, essa mesmo. jamais esquecerei o quanto eu sofri, pois não tinha em quem confiar. O meu viver e tô enferrujado. Mas enfim, me perguntaram, eu falei, olha gente, é impossível determinar isso. Primeiro que ele não voltou para contar e não vai voltar nunca. Segundo, entre tomar remédios, né, possíveis remédios fortes que possam levar, e o tempo em que isso se consume na vida da pessoa, pode existir um delta que, ainda que seja ínfimo, pequeniníssimo demais, Deus olha para o coração e o sonda antes que a palavra chegue à boca. Mas esse é o problema, é aí que eu queria chegar. A intenção do coração. A pessoa toma lá uns remédios e fica esperando a morte chegar. Bom, agora eu vou orar, vou me arrepender. Opa, peraí, foi premeditado. Foi premeditado, né? Foi premeditado e quando o pecado é premeditado, a palavra de Deus ela diz que resta apenas uma horrível expectativa. Exatamente. Né? Então, há questão que a gente sabe, há questões que não podemos tratar levianamente, nem banalizá-las, que são as questões dos graus elevados de depressão, né? Então, nós temos que entender que aquela pessoa, e não estou dizendo que essa pessoa está acometida, sabe, ou está sob influência maligna ou demoníaca, não podemos demonizar. A depressão é uma doença, está provado isso. Já falei sobre isso outras vezes na igreja e vou continuar defendendo. Eu defendo a depressão como um estado psíquico, psicoemocional, mas que é uma doença e requer tratamento como qualquer outra doença. E a cura pode vir para a depressão como qualquer outra doença. Mas imaginando que a pessoa não recebeu a cura, não buscou auxílio, e ela acabou chegando às vias de fato, sabe? Então nós temos que entender que há casos e casos. Agora, a premeditação de algo para chamar a atenção e depois dizer, não, daí eu me arrependo e boa, sabe? Não, Deus não é brincadeira. Não é assim Deus que se faz, não. Tem que ser uma coisa, um ato impensado. Nós temos que entender, estamos falando dessa questão do suicídio como um ato impensado. Mas quem se suicida pensa sobre isso. Não, quem se suicida, no meu ponto de vista, não pensa sobre os reflexos disso. Ela pensa apenas no alívio. E é um ato egoísta, né? Também é egoísta, mas ela está pensando no alívio, no seu alívio, na sua libertação em relação à tremenda dor que ela está passando. Então é uma outra questão que precisaria ser ponderada com cuidado, porque não podemos tratar de qualquer jeito ou colocar tudo num balaio só, né? E dizer, isso aqui não. Estamos falando do suicídio por questões, né? Agora temos mais uma pergunta aqui. Devemos guardar o corpo se é a alma que subirá aos céus? Devemos guardar o corpo? O que eu penso a respeito disso? A respeito do corpo? A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita em nós. Então, se não eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar desse templo. Sim, eu não posso tratá-lo levianamente. Sem dúvida. Eu gostaria, pastor, se você me permite, de responder essa pergunta com texto bíblico. Por favor. Tomara que eu esteja certo, né? Porque a idade vai chegando, né? E os neurônios, né? O tico e o teco já não batem bola como antes, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não é aqui, desculpe. Enquanto você vai procurando, eu já vou para outra pergunta, tá? Okay. A alma e o espírito são a mesma coisa? Já vamos falar sobre isso. Alma. Alma, até onde eu sei, pastor Ricardo, psique. A alma... Deixa eu responder essa questão. Já entramos na questão da discussão da alma e espírito, né? E talvez essa observação aqui também nos ajude a entender, tá, que a gente consegue enxergar aqui uma divisão.
né? Mas veja bem, não. Aos Tessalonicenses, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja, não está dando margem para que a santificação, a santidade seja setorial ou setorizada no ser humano. Não, ele diz em tudo. E aí ele faz uma pequena pausa, num ponto e vírgula, e diz: e todo o vosso, vejam bem, a Bíblia sempre trata nesta sequência: espírito, todo o vosso espírito e alma, ou seja, tem um e alma, é outra coisa. É outra coisa. Tá? E corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que este texto, por si só, pastor Moisés, e o querido, eu não vi quem que fez a pergunta, responda a pergunta. Então, nosso corpo, tanto quanto o nosso espírito e a nossa alma, tem que ser preservados. Como? Irrepreensíveis. Irrepreensível é aquilo que não tem do que ser repreendido. Então, os meus atos pelo corpo revelam o que há no meu espírito e na minha alma. Ora, se eu tenho uma alma conturbada e pecaminosa, o meu corpo vai refletir em atos aquilo que está na minha alma. Por que alma? Agora entro na outra questão. Porque a alma humana, dentro da politomia humana, eu gosto de enxergar o ser humano como um ser politômico, não apenas dicotômico ou tricotômico, mas um ser politômico, tá? A alma humana, ela é uma sede, ela é um invólucro, ela é a nossa estrutura cognitiva. Então, todo o nível de aprendizado, de informações, de experiências na vida, eles ficam setados, registrados na nossa alma. Então, a nossa alma envolve, como você disse muito bem, a nossa psique, né? Que é a nossa mente, mas ela envolve também as nossas emoções, as nossas vontades, né? Essa questão da volição humana está inserida dentro da alma humana e envolve os nossos sentimentos. Por isso nós muitas vezes associamos a nossa alma ou as questões da alma ao coração, tá? Sim. Ao coração. Agora, a gente vê nitidamente que a alma é uma sede de informações que não se perde. Pode ser que na morte o corpo deixe de pensar porque o cérebro parou de funcionar. Mas como é na alma humana que estão setados as características de toda a informação humana, isso não se perde. Não depende do cérebro. Exatamente, já não depende mais do cérebro. E o espírito? Bom, o espírito nós temos que entender que é a parte imaterial do ser humano, faz parte da nossa natureza imaterial, juntamente com a alma, tá? Que volta a Deus, porque o espírito é nos dado para nos outorgar a vida, o sopro de vida. Mas ambos voltam a Deus. Ambos voltam a Deus se esse cara for salvo. Exatamente. Se for salvo, porque daí a alma vai para o paraíso, então quer dizer, está voltando a Deus, mas depois ela retornará ao seu corpo, que naquele instante desceu ao Queber, ou seja, desceu à sepultura e dorme na sepultura, horizontalmente na sepultura, porque é onde os mortos ficam, não é isso? Então, por isso a palavra de Deus muitas vezes usa a figura do dormir associada à morte física, mas a alma, ela é preservada tanto no paraíso de Deus, quanto ela é preservada no Hades. Por quê? O rico lembrava quem ele era e quem eram os seus irmãos. Abraão sabia quem ele era e o rico sabia quem era Abraão, sabia quem era Lázaro. Então a cognição dele estava preservada. As almas dos justos lá debaixo do altar, na visão de João, lá no capítulo 7 de Apocalipse, elas estavam clamando a Deus: Senhor, Senhor, quando vingarás a morte dos teus santos e justos? Então, quer dizer, há um aspecto cognitivo, há um aspecto de mente presente. Não podemos negar isso.
Ou seja, também não tem ninguém dormindo no céu. Já respondi essa pergunta. Ah, que bom. Não, mas peraí, vamos chegar lá. Esse me quebra as pernas. Né? Gente, ó, se vocês estão gostando, eu não sei essa live até onde que vai hoje, mas se vocês estão gostando, vão compartilhando aí com todo mundo, com os seus amigos do Facebook. E eu quero pedir um favor para vocês. Hoje nós não estamos transmitindo pelo YouTube, mas em breve nós vamos estar transmitindo também pelo YouTube com celular, se tiver uma câmera no relógio, a gente vai transmitir também. Porque você vai lá no YouTube depois, tá? E compartilhe com os teus amigos, peça para eles nos ajudarem a fazerem isso. Ir lá no YouTube, inscrever-se no nosso canal Quadrangular Olarias, inscreva-se no canal Quadrangular Olarias e dá o teu like ou dislike, você que sabe, e também ativa lá o sininho para que nós possamos estar notificando você quando estivermos fazendo alguma coisa lá no YouTube, uma transmissão, mas nós precisamos chegar rápido ao número de 1000 pessoas, tá bom? Então nos ajude, vai lá no YouTube depois. Então compartilha hoje essa live no Facebook. Pastor Ricardo, então alma e espírito nós já respondemos. Existem espíritos do mal perambulando pela terra e podem possuir alguém? Existem e não são poucos. Existem. Só que vamos deixar bem claro que esses espíritos não são espíritos dos mortos. Não são espíritos humanos, porque o pastor Ricardo já falou aqui. Quem morre em Cristo, paraíso. Quem morre sem Cristo, Hades ou Seol, como queira. Veja bem, o que a Bíblia fala sobre o espírito humano? Se não me engano, Eclesiastes, capítulo... Você que está em casa, se quiser pegar a tua Bíblia, eu espero que você nos acompanhe. Isso, nos ajuda em casa. Nos prove para que você depois nos aprove. Eu acho que é Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, se não me falha a memória, tá? Eclesiastes 12, 7. Oh, que legal, enquanto você vai procurando aí, ó, o Almir, que saudade de você, Almir, não sei se você está nos acompanhando aqui ainda. O Almir Nesgoda? Não, o Almir, meu coordenador de jovens, né? Lá do litoral, e a gente trabalhou muito tempo junto, pô. Saudade de você, viu, Almir? Saudade de todos, na verdade, os nossos coordenadores de jovens, de adolescentes, enquanto fui coordenador de jovens no estado do Paraná, coordenador de adolescentes, juntando tudo aí, acho que deu uns 7, 8 anos mais ou menos, né? Mas, glória a Deus, seja bem-vindo, Almir, Deus abençoe você e todos que estão nos acompanhando aqui, uma galera grande nos acompanhando e fazendo perguntas, viu, pastor Ricardo? Isso que é o mais importante. Com certeza. Olha, enquanto eu estava procurando esse texto de Eclesiastes 12:7, me ocorreu a profundidade, né, a complexidade em termos espirituais da palavra. A própria palavra de Deus nos diz que esta palavra consegue penetrar ao ponto de separar juntas e medulas e alma e espírito. Então, quer dizer, nós temos que ver que os dois não são um só, são dois. E outra coisa, aqui o texto de Eclesiastes capítulo 12 diz o seguinte: e o pó volte à terra, ou seja, o corpo volte ao queber, vá à sepultura. E é obviamente que ele vai se degradar e vai se tornar novamente massa orgânica, tá? Como o era antes de ser formado. E o espírito volte a Deus que o deu. Então nós não podemos dizer que quem caminha nessa terra são espíritos malignos, humanos. Ainda que o ser humano morra na sua malignidade, tá? A alma dele vai para o Hades. Então, que espíritos malignos estão associados biblicamente? São os demônios. Aqueles que acompanharam Lúcifer, né, quando foram lançados fora do céu por desobediência, por rebeldia e porque Satanás quis colocar o trono dele. Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. Exatamente. E para isso temos um outro texto, pastor Marcos. O Satanás ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Exatamente. E foi aí que ele foi lançado fora do céu com a terça parte. Exatamente. E esses que acompanharam ele, que foram lançados fora, que estão por aí perturbando, perambulando, sem dúvida, em regiões áridas,
procurando um corpo que eles possam habitar. Sem dúvida. Porque eles são espíritos ilegais aqui Sem nessa dúvida. terra. Sem dúvida. E Paulo vai muito mais além, né? Você conhece muito bem o texto, que nós já pregamos sobre isso, você inclusive. Efésios no capítulo 6. Ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne, ou seja, contra seres humanos e sangue. Carne e sangue, entenda-se ser humano. Mas sim contra principados. Eles não estão nessa terra, eles atuam em principados que dominam a terra, contra potestades, ou seja, são poderes também celestiais que atuam sobre essa terra. E depois ele diz, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Estas hostes espirituais da maldade, embora atuem no mundo espiritual e celestial, ela também atua no submundo, ou melhor, no mundo tenebroso desta terra. Então, quem assola o ser humano? São esses caras. Quem trabalha enganando o ser humano? Quem se coloca como espírito? Quem se coloca naquela... Eu já senti muito essas presenças. Eu já tive essa oportunidade e pessoas da minha família, da minha casa, já tiveram a oportunidade de ter momentos semelhantes a esse, sabe? Momentos semelhantes a esse, de presenças malignas. Agora, essa presença maligna, o que é? São exatamente essas hostes espirituais que atuam nesse mundo tenebroso. Qual é a função deles? Te desestabilizar, te desestruturar, te causar medo, pânico, sabe? E influenciar o meio em que nós vivemos quando eles não podem nos influenciar diretamente. Porque há duas formas de influência dos seres malignos. É por opressão ou por possessão. Sim. E aí você responde já o restante da pergunta, que pergunta, e podem possuir alguém? Podem e possuem. Se a casa for desabitada. Desabitada, se receber autorização para isso. Sim. Né? Na verdade, não precisa nem estar... porta aberta, se tiver uma brechinha ele vem e arromba. Sim, enquanto Jesus pede licença, esse espírito maligno ele arromba. Então é possível sim, e acontece possessões malignas, pode ter certeza disso. Então, e há casos de possessões malignas que levam à morte. Sim. Que levam ao suicídio. Mas o Satanás, pastor, não é uma inconsistência? Ele não tem poder sobre a morte. Ele não tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre aquele que vai morrer. Ele induz, né? Exatamente. Ele induz. O que ele vai fazer é trabalhar no meio. Até porque... Ou trabalhar dentro da pessoa. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Exatamente. Então é por isso que ele veio. Exatamente. Agora, sem a permissão de Deus para um justo, como era o caso de Jó, claro, jamais ele tocaria. Agora, o problema é quando a pessoa permite, né? Sim, a pessoa dá legalidade, né? Dá legalidade para o Satanás, ele vem, possui e arrebenta com a vida da pessoa mesmo. Agora, alguém pode fazer a pergunta, mas pastor, peraí, e a vida daquelas pessoas que são santas, retas, justas, e está virada num sarceiro, no que é aquilo? Aí eu vou dizer, aí é opressão, é quando Satanás começa a... Vocês já ouviram falar da questão de comer pelas bordas? Essa é uma expressão, né? Sim. Uma figura de linguagem. É o que o Satanás faz. Ele anda como o diabo anda como um leão ao nosso derredor. Vejam bem. Não está ao redor. Rugindo, tá? Buscando quem ele pode tragar. Agora, quem que ele pode tragar? Aquele cara que dá legalidade, aquele cara cuja casa está desocupada. A gente pode usar até um exemplo. Por exemplo... Desocupada por Cristo para ser ocupada sim, pelo outro. Claro. Você que já assistiu e gosta de ver, de repente, o Animal Planet, esses canais assim que mostram a caçada, né, do leão. Quando, por exemplo, lá tem os cervos, né, estão juntos. E quando eles estão juntos, eles estão protegidos. Mas quando um desgarra dali, fica presa fácil para o leão. Então, da mesma forma, Satanás ele anda buscando. Se alguém se desgarrar, estiver sem cobertura espiritual. Vai lá dar uma pisadinha no mundo, no pecado. Vou deixar todo mundo... É presa fácil. Vou dar uma voltinha para o Satanás. Agora, leão, de verdade, só conheço um.
né? Também. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e aí aquilo que nós estávamos falando, né? Dos selos. Apocalipse 5. Glória a Deus. Então, temos mais perguntas aqui, ó. Podemos nos comunicar com os mortos? 1 Samuel capítulo 28. Olha, eu ia fazer uma piada, uma brincadeira. Você pode, quando você fala comigo, você se comunica com o morto. Eu também. Eu, quando falo com você, eu morto para o mundo, morto para o pecado. Tá, deixa eu voltar ao tema que é melhor. Brincadeiras à parte. Podemos nos comunicar com os mortos? Não. Não também. Tá? Pastor, mas peraí, e o Saul e a médium de Endor? Pois é, aí é que entra a questão de usar-se esse texto fora de uma realidade contextual, porque nós temos que entender que nem a própria médium de Endor na hora acreditou. Porque veja, ela se espanta ao ver o espírito, teoricamente, porque veja, a percepção do vidente ou do escritor, tá? Porque ela mesmo, até para médium de Endor, ela achava uma impossibilidade. Agora a pergunta é, Deus permitiria? No meu ponto de vista, Deus até permitiria, mas nós temos que entender, pastor Moisés, que existem várias teorias a respeito desse assunto. Há várias teorias. Deus permitiria? Eu creio que sim, eu acredito que Deus permitiria. Porque Deus permitiu Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, Deus até permitiria, por sua soberania, tá? Ao ponto de ver que o próprio Saul, buscando a médium, ele já estava cometendo um ato contra Deus. E Deus, ao trazer Saul, ao permitir que Saul viesse, Deus estaria dizendo, eu vou fazer isso, mas saiba que isso vai te custar caro. Mas só para que você saiba que eu sou Deus e eu posso permitir. É uma das teorias. Ele pode permitir. Ele pode claro. permitir. Agora, no meu ponto de vista, sabendo que a alma subiu, apesar de ser Hades, tá? A alma de Samuel vindo do Hades, ainda que ele estivesse no seio de Abraão, que era lugar de justos, era numa dimensão abaixo ainda não tinha sido elevada aos céus. Então, essa é outra teoria. Mas aí não podemos esquecer do fato de Jesus ter descido e levado cativo o cativeiro. Sim, isso depois. Então, digamos que realmente ele não estava no seio de Abraão. Não, ele estava no seio de Abraão, no lugar dimensional do Hades. Sim. Tá? Agora, pastor, mas peraí, e você acredita na hipótese que poderia ser um demônio travestido de Samuel? Acredito. Também. Porque o diabo, segundo diz a palavra de Deus, pode se travestir até de anjo de luz. Então ele pode se travestir do que quiser, do Samuel, da minha avó. Olha, eu tive uma perda muito grande na minha vida, que foi a perda da minha avó. A minha avó era um personagem importantíssimo na minha vida, e eu a perdi aos 9 anos. Agora penso, uma criança suscetível, a avó de repente vem, senta na cama dela, diz, meu netinho, vim aqui para te visitar. Eu não vou acreditar. Veja, já estou psicologicamente, emocionalmente abalado. Aí o diabo vai fazer você ver até aquilo que você quer ver. Sem falar de outros estágios psicóticos, né? Outros estágios da psique, como a esquizofrenia, por exemplo, que é um estágio onde é possível a pessoa ver, ter contato com outros personagens, com figuras fictícias que são produzidas pela própria mente dela, né? Não é o caso não é o caso da médium de Endor com o Samuel, porque a médium viu e se assustou. A priori, ela pensou, o que é isso? O que eu fui mexer? Nunca aconteceu comigo. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E vindo após isto o juízo. Hebreus 9, 27. E quando nós olhamos lá, que nós já falamos a respeito disso, de Lázaro e o rico. Né? Então, o rico pede ali encarecidamente para que Abraão enviasse o mendigo, né? Que agora já não era mais, enviasse lá para que pudesse molhar a sua língua, não sei o quê. Então envia para avisar os meus parentes para que eles não venham para cá, porque esse lugar é horrível, é terrível. Olha, eles têm que ouvir os meus profetas.
Exatamente. Porque quem está aqui não pode ir para lá e enfim. Nem saltitar do Hades para o seio de Abraão, nem do seio de Abraão para o Hades, até Cristo, e agora muito menos. Muito menos voltar para a terra também. Né? Haja visto que o seio de Abraão foi elevado aos céus, ao terceiro céu, o paraíso de Deus, e muito menos voltar à terra. O próprio Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ouçam eles lá. Porque ninguém vai daqui para lá. Então, quem vem são espíritos, na verdade, travestidos. São demônios travestidos de espíritos de determinadas pessoas. Mas a palavra de Deus já confirmou que o espírito, após a morte, volta a Deus. Sim. Volta a Deus. Ora, Deus iria ficar permitindo que os espíritos que voltam a eles ficassem por aí, perambulando, vagando? Então, ou vamos deixar o diabo dar uma judiadinha primeiro, depois eu trago para cá. Então, a minha teoria é esta. Eu não brinco com coisas do sobrenatural, mas a minha teoria é esta. Eu penso que o mundo, o submundo bem estruturado do inferno, ele é extremamente bem equipado de pessoas e de hostes espirituais que operam neste mundo tenebroso, capazes de se passar pelo espírito de quem quer que seja. Esta é minha teoria, com base em experiência, com base no que eu já vi acontecer. Sabe? Ah, mas eles podem usar até a tecnologia. Eles podem usar qualquer coisa, porque a partir do momento que nós trabalhamos no submundo, a partir do momento que nós trabalhamos no mundo sobrenatural, nós temos que entender que existem vibrações, existem frequências, comprimentos de onda. Então eles podem trabalhar até no meio técnico. Sim. Até no meio técnico. Sabe? Ondas hertzianas, mensagens recebidas de rádio. Ah, pastor, você está viajando demais. No meu caso, posso estar viajando para alguns, mas a gente, hoje ainda mesmo eu estava assistindo uma live com o rádio amador, e eu, embora eu esteja inativo, sou rádio amador, então eu sei até onde as ondas de rádio, até onde frequências, comprimento de onda, potência pode nos levar. Aí eu pergunto, o mundo sobrenatural pode usar esse tipo de coisa? Bom, pesquisas demonstram que sim. Sim. Há vibrações. Pessoal que faz, por exemplo, experiências em parapsicologia, sabe? Eles fazem experiências com objetos que conseguem detectar e determinar presenças extracorpóreas. Ora, que presenças extracorpóreas são essas? Para alguns, espíritos desencarnados. Para outros, como eu, demônios se passando por esses espíritos. Sim. Esta é a minha posição, queridos. Obviamente que com o respaldo bíblico que eu já vos dei. Olha só, a nossa querida irmã Vilma, ela mandou aqui 2 Coríntios 5:8, Mateus 17, eu já abri 2 Coríntios 5:8. Mateus 17? Mateus 17. Vou abrir Mateus 17. E ela mandou também Apocalipse 6, do 9 ao 10. Provas que estamos conscientes após a morte? Sim, sem dúvida. Ó, então diz assim, 2 Coríntios 5:8. Mateus 17. 2 Coríntios 5:8 diz: mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ele não dá um reflexo de que seja de consciência ou qualquer... de consciência no pós-morte. Quem defende o corpo dormir ou o estado inativo de consciência pós-morte é aqueles que acreditam na psicopaniquia ou paniquia. Você tomou sopa de letrinha antes de vir hoje? Não, é ciência que digamos assim, é o estudo que trabalha esse aspecto. Mas os textos bíblicos demonstram algo que contraria isso. Deixa eu ver aqui o texto de Mateus 17, perdão. Versículo. Agora o pessoal você fez muita gente pecar aqui cantando, viu? Porque eles estão dizendo que Elvis não morreu, que Elvis reencarnou, que Elvis trocou trompete por uma boina. Tá certo. Vamos fazer uma live para arrecadar alimento, você de Elvis? Deus de Elvis. Quem topa, manda aí. Só vai faltar depois o topete. Mas nós damos um jeito.
Transfiguração, vamos lá. O texto da transfiguração é Mateus 17. Aqui só está Mateus 17. Mas eu acredito que seja o texto da transfiguração, né? Porque não existe outro. Ajuda nós aí, irmã, viu? Tá? Porque nós temos que entender Moisés e Elias num estado... Inclusive os dois são meu xará, né? Exatamente. Num estado que... Eu tenho uma teoria, embora a Bíblia diga que Moisés morreu, Deus o sepultou, mas o Moisés que escreveu o Pentateuco escreveu a sua morte? Porque isso está num dos livros do Pentateuco. Verdade. Então alguém escreveu, alguém terminou o livro, e não foi Moisés, com certeza. Então vejam bem, a partir do momento que nem os Lúcifer, o Satanás, foi pelejar com Miguel pelo corpo, disputar o corpo de Moisés e não conseguiu, tá? Então, a única prova bíblica que nós temos que Moisés morreu foi exatamente o fato do escritor ter colocado que Moisés morreu e Deus o sepultou. O corpo nunca foi achado. Já Elias, nós temos certeza absoluta que não morreu. Não. Foi levado aos céus. Ora, qual o problema de enxergarmos Moisés e Elias no monte da transfiguração numa visão celestial? Olhando por essa ótica? Nenhuma. Não está falando que a alma deles, porque eles não foram levados aos céus, a alma, o corpo foi junto. Tá? Moisés é uma incógnita. Uma grande incógnita. Mas eu quero conversar com ele a respeito disso. Agora, mas lá, né? Não podemos. Agora, os textos que mais respaldam, pastor Moisés, que mais respaldam a ideia contraditória em relação à psicopanique, em relação ao sono da alma, são exatamente os textos de Lucas 16 e de Apocalipse capítulo 7. E o próprio Apocalipse capítulo 6, versículo 9 aí que você leu... Eu não li, na verdade. Que a irmã Vilma sugeriu, acho que ele vai nos dar... uma boa percepção dessa questão, que a alma, ela não está em estado de inatividade. Apocalipse 6, 9 e 10 diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Exatamente. Dos que habitam sobre a terra? Como a alma que está dormindo, e aí a figura é claríssima que eles estão lá. E conscientes. No céu, e conscientes, clamando. Alma dormindo não clama, a não ser que as almas lá estivessem sonhando e clamando em sonho, né? Mas não, o texto é claro, mostrando que são almas. Então, pastor Ricardo, vamos... E a alma é associada, a alma, a Bíblia, desculpa te cortar, a Bíblia quando trata de alma, ela trata de alma associada ao ser vivente, ela trata de alma associada ao ser humano, sabe? Independente do espírito ou fôlego de vida que há ou não no corpo. A alma é preservada. Sim. A alma do feto, ela inicia-se naquele processo de gestação. Sou criacionista, creio nisso. Creio na concepção, claro, já na gestação e não no nascimento. Então sou veementemente contra o aborto, em qualquer tipo e circunstância. Tá? Veementemente. Acho que é uma indignidade contra a vida humana. A gente Bom, eu não vou entrar nessa discussão. Não, senão nós já vamos para outro tema. Também. Não, eu não quero esse tema, mas quero mostrar exatamente isso, que a alma é associada ao ser humano de forma gestáltica. Ou seja, a alma, ela preserva todas as características. Inclusive, pastor Moisés, no meu ponto de vista, pelo pouco, né, não sou um grande especialista em psicologia, embora seja apaixonado e seja psicanalista, mas eu sou um dos proponentes da ideia de que na alma se registram até momentos de dor física. Sim. Tá? Se um dia você recebeu um corte, isso está setado na tua alma. Se um dia você queimou tua mão no fogo, isso está setado na tua alma. Por quê? O rico estava sentindo tormento.
do que o aguardava depois da segunda ressurreição. Ou seja, como é que ele sentia as chamas? Ardendo nestas chamas, porque ele já via, já sentia, já tinha plenamente presentes na sua mente o prenúncio das chamas do inferno. Se eu não me engano, não é Pedro que fala a Gaio: quero que te vá bem em tudo, assim como bem vai a tua alma. A tua alma, exatamente. Então, se quer que eu esteja bem, se eu estou bem fisicamente, quer dizer também que, a partir do momento que a nossa alma sofre, o nosso corpo padece. Obviamente, obviamente. Certo? Há um texto bíblico até em Mateus, né? Não vou entrar no texto para a gente não se deter muito. Há um texto bíblico que nos diz a quem nós devemos temer. Responda a essa pergunta. Quem que você deve temer? Tá? Você deve temer sim aqueles que podem, aquele que pode mandar para o Hades. As traduções normais, genericamente eles dizem aquele que pode mandar para o inferno. Mas nós já vimos que esse inferno é o Hades. Tanto a alma quanto o corpo. Não fala do espírito. Você lembra? Porque o espírito vai para Deus. É Deus. Então vejam bem, a alma e o corpo são condenáveis. São condenáveis. São eles que podem ser levados ao Hades, inicialmente a alma, mas quando então que o ser humano como um todo vai para o inferno literal, ou para a Geena, ou para o lago de fogo e enxofre, quando ele passar pela segunda ressurreição, que é quando o espírito, Deus devolve-lhe o espírito, Deus devolve o espírito àquele corpo para trazer fôlego de vida, para que ele possa ressuscitar na segunda ressurreição para o juízo eterno, que é a segunda morte, chamada segunda morte. A primeira morte tem dois estágios, a física, a espiritual e a física. Mas a segunda morte, que é o terceiro estágio, ela é para a condenação eterna. Então, quer dizer, é aí que está o cuidado do ser humano. Até para morrer, nós precisamos aprender a morrer bem. E a gente ensina todo mundo a viver. A gente ensina as pessoas a viver. Mas por que não ensinamos as pessoas a morrer? Porque é aí que vai definir tudo, né? Exatamente. Para onde iremos. Tem uma pergunta aqui, ó. Essa aqui é rapidinho para responder. A despeito de ser somente de Deus o dom de dar a vida ou a morte, a eutanásia para encurtar um sofrimento alheio é visto como um pecado? A eutanásia. Tipo assim, eu imagino um cidadão numa UTI e ele não morreu, ele está ali. Ok. Né? E está consciente. Ok. Tá? E eu posso dar exemplo, e você sabe disso, do meu próprio pai. Sim. Quando ele estava na UTI. Os médicos chegavam, cutucavam com agulha, faziam de tudo e ele não tinha reação alguma. Né? Ele não tinha reação alguma. Estamos no ar, ao vivo e a cores, né? Tranquilo. Que o celular tá pitando. Que estão me mandando WhatsApp ali, mas não tem problema, gente. Tranquilo. Então, o que nós vimos e você teve, eu digo que você teve um privilégio de ver aquilo. Porque os médicos entravam, espetavam, faziam de tudo, ele não tinha reação alguma. Eles tinham desconfiança de que ele estava com morte cerebral. Meu pai, até para Jesus recolher ele deixou provas. Não foi muito fácil. Não foi. Então, o que nós vimos naquele momento? Ele não tinha reação alguma. Eu entrava no quarto, cantava para ele abria a boca, ele chorava, né? E quando você entrou comigo lá uma vez, que nós cantamos para ele, você viu ele chorando. Chorou, saiu uma lágrima. Ele chorou. Houve uma reação. Ele abria a boca, como estivesse bocejando, chorava. Mas os médicos não viam isso, gente. Eu tenho testemunho de uma enfermeira que me encontrou, passados anos depois, uma enfermeira me encontrou, até quando eu levei o Natan para treinar, jogar futebol, não deu nada, mas levei, vamos tentar, né? Vai que tá aí, né? Mas tudo bem. Ela chegou para mim e ela me reconheceu. Ela falou: olha, toda vez que você chegava
que você não entrava na UTI, mas que você ia lá embaixo, você ficava orando e cantando pro teu pai lá na rua, eu corria pro lado dele para ver ele chorar e abrir a boca e ver as reações dele, porque os médicos não viam isso. Agora, eu digo para você que nos fez essa pergunta, meu querido, olha só, então pensa, aí eu convido para a questão da empatia. Você tá ali na UTI e de repente chega alguém, vamos desligar tudo aí porque foi mesmo, tem um sinalzinho de vida aí, mas isso aí é um espasmo, vamos desligar, né? E você tá ali em plena consciência e você tá ali, não faça isso, e você não pode responder por você. Então, a partir do momento que uma pessoa não pode responder por ela mesma se ela quer morrer ou viver, eu, pelo menos, não sou partidário de interferência nesse assunto. Eu vejo a eutanásia, eu não trato, eu trato suicídio, trato outras coisas, aborto, etc, etc. A eutanásia, ela requer uma discussão um pouco mais profunda, detalhada, pontual em alguns aspectos. Eu vejo mais uma questão de ética, eu vejo mais tratar a eutanásia como uma questão de ética, uma questão de moral e uma questão de interesse. Então ela requer ser avaliada sob várias óticas, não apenas pela ótica religiosa e espiritual, mas também pela ótica moral e pela ótica legal, tá? A ótica jurídica. Então vejam bem, hoje, com o avanço da medicina, eu vou falar agora por mim, se eu viesse a chegar num estágio, isto é o que eu estou pedindo e estou falando publicamente, está registrado, vai ficar gravado, e a minha família tivesse todos os indícios, todos os laudos, toda a avaliação médica que dissesse, olha, o Ricardão, ele está morto. Se nós tirarmos o aparelho dele, ele não resiste. Tá? Está provado, ele está cerebralmente É morte cerebral. morto. Ora, por que eu vou ser mantido lá? Eu não quero ser mantido. Eu quero ir. Eu quero cair fora desse mundo. Não tem mais boas de volta. Deus pode fazer tudo. Mas se no tempo que Deus pode, Deus não fez, por que nós vamos insistir em algo? Mas a morte cerebral, ela é considerada morte. Exatamente. Na verdade, aí a pessoa já está pronta até para doar órgãos e tudo. Lógico, o que atesta a morte é a morte cerebral, porque mesmo o batimento, mesmo está comprovado, existe um chamado estado de catalepsia, que parece morte, onde a respiração fica num nível imperceptível até por equipamentos médicos, e o batimento cardíaco, ele acontece uma vez a cada espaço de tempo, que também é imperceptível, é um estado de catalepsia. Por isto, muitas vezes aconteceu de corpos serem exumados depois do período que devem ficar sepultados e encontrarem pessoas, sabe? Porque essa pessoa em algum momento, se não foi enterrada viva, em algum momento ela acordou e se viu naquele estado e entrou em profundo desespero, pânico e acabou tendo um ataque e acabou morrendo definitivamente naquele estado de desespero. Tá? Então, é comprovado, é clínico, é científico o estado de catalepsia, tá? Que é um que nós podemos até associar a alguns eventos bíblicos. Agora, a questão da eutanásia, pecado ou não pecado? Pecado é tirar a vida quando a pessoa não quer. Agora, aí entram as questões familiares, as questões morais. Eu pergunto, você, se tem a tua filha, eu se tenho meu filho, eu sou grato a Deus, né? Eu lido com a morte desde o nascimento do meu filho, dos homens, o mais velho, Júnior, o Ricardo Júnior. Ele nasceu morto, é até estranho dizer, se nasceu morto, né? Mas morto. E depois, nos braços da mãe dele, Deus lhe deu a vida. Então, quer dizer, para esse piá um propósito na vida dele. Então, eu não posso jamais lidar com a morte da mesma forma como as pessoas lidam. Nem banalmente e nem com tanatofobia, com esse medo da morte, né? Então, a eutanásia, voltando ao assunto, eu prefiro dizer que ela requer cuidado na hora de pontuar.
Pecado será sim tirar a vida de alguém contra a sua vontade ou contra a vontade dos seus entes queridos. Por quê? Porque a eutanásia não depende do paciente, depende de quem está associado Sim. ao paciente. Agora, de repente, alguém quer se livrar daquela vida porque vai herdar uma herança. Rapaz. E aí, como é que fica? Não, pode desligar, doutor. Tá todo de boa, a família inteira concorda, lógico. Onde que é o botão? Cadê o botão? Não, então é até uma forma engraçada, cômica de lidar com uma coisa séria, gente, mas não é brincadeira não, a coisa é muito séria. Então a eutanásia requer, vou dizer de novo, requer alguns pontos. A questão religiosa, de não tirar a vida, a questão humana, moral, e a questão ética, bioética, que está envolvida na eutanásia. Então há que tomar muito cuidado. Sim. Há que tomar muito cuidado com isso. Isso requer uma análise, uma avaliação por vários corpos. Eu vejo nessa avaliação o corpo religioso, um bom capelão, assistente, e eu sou partidário, adepto e defensor da capelania. Também. A capelania serve para isso. Um bom capelão, um bom ministro, tá? Um bom advogado, um jurista que entenda dessa área, área bioética, e obviamente, o mais importante de todos aí nesse caso, que é o que vai poder dizer se há ou não há possibilidade de vida, do retorno à vida, que é o médico. É clínico, né? É clínico, então isso envolve vários fatores, queridos. Então me desculpem não tratar a eutanásia como pecado ou como não pecado. A Manu, conhece? Se for a minha, Marques de Souza. É a minha filhota Chocolate, é a filha do meio. A Sueli, a Emanuele, o Júnior e o Matheus. Ó, a exemplo de desastres, como foi no caso do 11 de setembro. As pessoas que se jogaram das torres... Manu, por favor, né? Ela quer... Pergunta difícil. Unção da aranha. As pessoas que se jogaram pelas janelas lá das torres e morreram, cometeram suicídio porque o intuito era de tentar se salvar. Como é visto esse tipo de morte biblicamente? Eu trato de forma muito parecida, embora sejam por razões diferentes, tá, minha filha? A Sansão. A luta era para morrer ou para viver? Primeira pergunta. Você mesmo já respondeu. Sim. Eles estavam lutando pela vida. Tá? Então, o que foi aquela morte? Foi um ato de desespero. Quem se suicidou, na verdade, foi quem estava pilotando o avião. Né? Esse sim. Esse foi o grande culpado. Esse cara premeditou, planejou, foi um ato pensado. Além de se suicidar, levou muita gente junto. Muita gente junto. Agora, aí entra a questão, biblicamente, esse que se jogou na hora do desespero, houve falta de fé? Acredito que de certa forma sim, se ele era um cristão, se ele era um temente a Deus. Tá? Agora, veja bem, na impossibilidade de você não ver absolutamente perspectiva de salvação, ou de chegar um bombeiro próximo, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Em sair do fogo. A própria palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, ela trata inclusive daqueles que serão salvos sem galardão. Você reparou que ali há uma pequena chamada que nos faz pensar que muitos só serão salvos porque serão salvos do fogo. Uhum. Serão salvos das labaredas. Nesse caso, Jesus Cristo é quem nos salvará, aquele que não teve obra de justiça, etc, etc. Agora, o cara que se jogou no 11 de setembro de uma janela do mais alto andar, ele estava se jogando em busca de um pouso pela sua vida. Sim. Infelizmente, encontrou a morte. Ele não se jogou para a morte, ele se jogou para a vida. Então aí ele vai ser avaliado como todos nós em vida. Se ele morreu, ainda que tivesse jogado do prédio, se ele morreu com Cristo, se ele morreu salvo, com certeza vamos encontrá-lo na E outro detalhe é que naquele momento de pânico, de desespero, de repente está até sem um norte, um sentido literal, se vou para a esquerda, se vou para a direita, eu quero me salvar. Sim, ele não está pensando, mesmo porque não tinha nem como refletir sobre isso, Sim. nem como pensar sobre isso e nem enxergar isso.
Porque veja, um prédio em chamas, lá em cima, a fumaça e as chamas não davam visibilidade absolutamente nenhuma. Mas por mais que a pessoa tivesse consciência, eu estou aqui no 56º andar, mas o desespero, Exatamente. e o desespero foi pela vida. Foi pela vida, né? Foi Então, lutando pela vida. Foi eu acho que busca. está resolvido, né, Manu? Tá ou não tá? Eu acho que sim. Eu acho que esse negócio do 11 de setembro está resolvido. Deixa eu ver mais uma aqui. Bom, sejam todos bem-vindos, tem bastante gente entrando na nossa live aí ainda. A Suelen está fazendo uma pergunta aqui, e eu acho que essa Suelen é a tua Suelen, porque eu vi aqui. Não é do meio, é primogênita. É a minha filha. Após o arrebatamento e o corpo glorificado, teremos lembranças? Tipo, reconhecer as pessoas? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque já me fizeram essa pergunta outras vezes, até no nível teológico. Essa pergunta é possível responder, pastor Moisés? Da mesma forma que nós respondemos sobre as almas daqueles que estão no paraíso ou no Hades conscientemente. Então, eu acredito sim, a Bíblia nos diz que receberemos um novo nome, a Bíblia nos diz que receberemos determinadas facilidades e privilégios pelo fato de sermos salvos, mas a Bíblia também nos diz que o que não lembraremos mais, dei uma enrolada, acontece, é do sofrimento e da dor. O próprio texto em Apocalipse nos diz, no capítulo 7, se não me falha a memória, que daquele sofrimento e dor não nos lembraremos mais, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, mas é lágrima de dor. Apocalipse 21 fala sobre isso. Lá na frente também. Mas sabe como é que eu vejo isso? Agora, técnica e teologicamente falando, viu, queridos? Vocês que estão me ouvindo. Vejam bem. O que está associado a uma mente terrena ainda em estado de depravação moral, estado pecaminoso, tá? E um estado de degradação? O que está associado? Exatamente aquilo que causa dor e sofrimento. Por quê? O ser humano, olhando pelo escopo da criação, o ser humano não foi criado para o sofrimento. Quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para sofrer, ou criou. Então, o que trouxe o sofrimento para a humanidade? Foi o pecado. E o pecado um dia vai sair da humanidade, dessa humanidade salva. Então, saindo o pecado, automaticamente tudo aquilo que nos associa a dor, sofrimento, memórias terríveis, mazelas da vida, coisas que realmente trouxeram dor e sofrimento ao ser humano, eu entendo que também será extirpado juntamente. Veja bem, uma teoria minha com base bíblica e teológica. Também será extirpado. Porque a incorruptibilidade, que eu acredito que também será de mente, da nossa psique, vai nos permitir ter lembrança, sim, do que nós somos, como somos, ainda que recebamos um novo nome na glória. A palavra de Deus diz que receberemos uma pedrinha branca. A pedrinha branca, queridos, é um símbolo das antigas civilizações, do cara que é absolvido de tudo. Eu estava aqui a pedrinha branca, você falou. E ainda com o novo nome escrito, né? Então é muito bacana isso. Esse novo nome, ele te associa a uma nova identidade. Uma nova consciência. Exatamente, uma consciência purificada, uma consciência plena, mas que contudo não apagará da nossa memória. Veja bem, não apagará da nossa memória as coisas que valeram a pena. Se eu tive filhos maravilhosos, ainda que no céu não sejam meus filhos, eles vão ser pessoas maravilhosas aos olhos de Deus e aos meus olhos, porque serão salvos. Mas você tem essa concepção de que, por exemplo, eu vou chegar lá no céu e vou reconhecer o meu pai? Eu tenho, por que não? Só que não mais estamos apegados à questão do tratamento pai-filho. A questão emocional. A questão emocional, fisiológica, né? Porque a paternidade, e a maternidade, elas têm um aspecto fisiológico nisso. Quando eu digo aspecto fisiológico, eu digo o aspecto da procriação. Porque no céu não haverá isso.
não haverá esses vínculos. Lá teremos o mesmo Pai. Exatamente, não haverá mais ciúme, porque, o fulano de tal está lá conversando com a minha esposa. Cuidado com isso, querido, isso não pode acontecer nem em vida, quanto mais depois da morte. Quanto mais no céu. Então isso não vai acontecer, porque isso são sentimentos, tá? São que associam a mazela humana, associam ao ciúme, sabe? Associam à inveja, associam a essas coisas, e essas coisas são coisas que o pecado produziu na humanidade, e não Deus. Agora, mas espera aí, pai, espera aí, pastor, como é que as coisas, então, eu vou entender no futuro, que não estão associadas ao pecado? Eu vou te dar uma dica muito legal. Vai em Gálatas, no capítulo 5, que você vai entender lá no versículo 22, o que é fruto de um espírito transformado. Amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência, etc, etc. São essas coisas que eu acredito que fluirão pelo fato de nós futuramente sermos transformados em seres espirituais. Seres plenos do Espírito. Sabe, eu estou aqui pensando, você está falando... É que eu viajo, né, bastante. Não, eu estou viajando também. Sabe, hoje nós estamos tirando o medo da morte do coração de muitos crentes. Graças a Deus. Porque, sabe, muita gente pensa assim... no meu coração. Muita gente pensa assim, e fica apegado à vida, porque acha que vai morrer e daí vai ficar embaixo da terra lá, ou num lugarzinho escuro, ou sei lá, dormindo até que tudo aconteça e tudo seja consumado. Não é isso. Paulo ajuda nessa compreensão. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Porque os tessalonicenses estavam tendo esse problema. Eles estavam tendo esse problema, porque todo mundo acreditava até um determinado ponto, né, você sabe disso, não querendo interferir no teu raciocínio, que Jesus voltaria antes que eles vissem a morte. Mas eles estavam morrendo. E aí começaram a se assustar. Aí Paulo adverte-os. Não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que dormem. Né? Mas saibam que virá o tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos... Nós, tipo nós. Tipo nós. Tipo inclusive nós hoje em dia. Se aconteceu o arrebatamento, agora nós fazemos parte desse segundo pelotão. Exatamente. E é o que eu quero. E eu estou esperando que o arrebatamento, não sei não, viu? Mas eu acho que o negócio não está longe, não. Está ficando estreito nessa Não está longe, não. Está ficando estreito. Ó, que eu falei aqui a questão questão das memórias e tudo, sofrimento. Apocalipse 21, eu vou ler desde o 3, eu ia ler o 4 só. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a confirmação final. A inicial é essa, pastor Moisés, fazendo coro contigo. Podemos até cantar, né? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Ou seja, são coisas que não afetam, que nos afetam humanamente falando. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará seus olhos toda a lágrima. Este aqui, texto, se refere ao sofrimento daqueles que padeceram durante o tempo de negras trevas sobre a terra. Que muitos serão degolados, decapitados, né? Chegarão ao céu, repletos de dor, repletos de sentimentos de dor, de sofrimento, de angústia. O Senhor vai fazer questão, assim como Lázaro, né? A gente olha para Lázaro, né? Sofreu nessa terra, mendigando, às vezes com chagas, cães vinham, lambiam-lhe as chagas, sabe? O rico passava com suas plumas, seu turbantão bonitão, né? E o Lázaro lá, deitado à porta, sofrimento, esperando uma migalha. Esperando uma migalha e não teve. Agora, quem está sendo consolado, e pelo jeitão do Lázaro, note bem, pelo jeitão do Lázaro, Lázaro não está preocupado e nem ameaçando o rico, dizendo: está vendo? Está vendo? Eu me lasquei tudo em vida, agora eu estou aqui e você está aí, ó, toma! Lázaro não fez isso.
Por quê? O pastor Ricardo se empolgou agora, né? Lázaro não fez isso. Eu lembrei de você fazendo teatro agora aqui. Pedro, seu valentão. Não, vamos passar aquele teatro de novo. Vamos sim. Vamos. Sabe? Então a gente vê que isso não está mais afetando a Lázaro, né? Tem uma pergunta do Sanderson aqui. Ok. Se reconheço Jesus como meu Salvador, mas levo uma vida mundana e morro. Ai. Isso aí é pepino. Como serei tratado no juízo final? Haverá perdão? Então, no juízo final, não, me perdoe. Deixa eu explicar, deixa eu formatar isso aí de forma, de um jeito que a gente... Quer olhar a pergunta aqui? Não precisa. Não? Quando nós falamos de juízo final, meus queridos, nós temos que entender que juízo final é o último estágio e é o último julgamento da humanidade. A humanidade passou e está passando por diversos julgamentos. Já aconteceram, nós estamos em pleno julgamento, hoje. Há o julgamento da igreja, que é o chamado julgamento in loco, ou seja, é quando as obras dos crentes estão sendo provadas, ou reprovadas, ou aprovadas por Deus em vida. Depois existe o julgamento dos crentes, que é conhecido biblicamente, lá em Romanos e em 1 Coríntios, como Bema to Christos. O que é isso? É o tribunal de Cristo, é um bema. É um pódio onde serão julgadas obras, como se nós estivéssemos numa carreira. Tá? Então os crentes serão julgados por suas obras. E será visto se eles serão dignos ou não de receberem galardão. Né? Aí já não cabe condenação. Não, aí não cabe condenação, porque já são salvos. O que pode caber ou não é a possibilidade de recompensa. É aquele caso que você fala na escola bíblica e nos cultos de oração, de receber só uma tiarinha. Só uma tiarinha, exatamente. Não é tiarinha que você fala tiarinha. Tiarinha. Isso. Não confunda tiarinha com tiazinha. A questão é galardão. A questão é galardão. Agora, o juízo final, quando a gente vê na palavra de Deus, juízo final, ele está associado ao juízo do grande trono branco. Que juízo é esse? É o último juízo da história da humanidade. Ou seja, é o momento em que os ímpios, veja, Santos, respondendo à tua pergunta, o cara já morreu sem Cristo, então ele só vai ressuscitar, não na primeira ressurreição, que é a ressurreição que acontecerá... que é a ressurreição dos santos. Microsegundos antes do arrebatamento, que é a ressurreição dos santos, exatamente. Tá? Não, esta ressurreição acontecerá lá no fim dos tempos, tá? Onde serão condenados os anjos, né? Porque a besta, o anticristo, o falso profeta já foram sumariamente condenados e mandados vivos para o lado do fogo e enxofre. O anticristo não sei, porque há aquela história que ele morreu, foi ferido de morte, o Satanás traz ele, revivifica ele. Então, se ele vai morto ou vai vivo, o fato não interessa, o fato é que ele vai mesmo para os quintos dos infernos. Ele e o falso profeta. O Satanás irá depois, tá? O diabo, o enganador, irá depois. E semelhantemente irão todos os anjos caídos, aquela terça parte que ele arrastou com a sua cauda, e a humanidade ímpia. Opa, mas essa humanidade ímpia ainda vai ser julgada? Sim, aí o julgamento é para eles. É o juízo final, é o trono branco. Então aí não tem mais perdão. Biblicamente não tem mais perdão. Por quê? Porque a palavra de Deus me garante que daquele juízo final eles têm que receber uma sentença. O caminho é para baixo. É para o lago de fogo e enxofre. Pastor Ricardo, eu não lembro, porque a gente também às vezes prega tanto. Vou até lá pro texto. Mas eu não lembro se foi domingo passado agora, que foi comentado, que eu falei a respeito disso na mensagem que o Espírito Santo nos trouxe. Que a minha preocupação, enquanto pastor e pregador da palavra, não é preparar uma igreja para ficar, mas é preparar uma igreja para subir já logo no arrebatamento. Com certeza. Porque não vale a pena ficar para sofrer. Eu também acho que não, mas a segunda etapa, a segunda chance, o segundo tempo, veja bem, um dia eu até comentei contigo, com a igreja, com a nossa escola bíblica, que eu tinha um título e gostaria de escrever um livro sobre a síndrome do pirulito.
sabe? Se o Satanás hoje, ou o reino infernal, consegue nos dominar, consegue enganar a humanidade, consegue enganar até os da igreja, com um simples pirulito. Pirulito é uma metáfora, Sim. uma coisa ínfima. No momento que estamos vivendo a plenitude da graça, o derramar da graça pelo sacrifício amoroso de Jesus na cruz do Calvário que se deu pelas nossas vidas. Agora tu imagina num tempo de densas trevas, de denso sofrimento e densa perseguição. Quantos resistirão? Muito difícil, né? Então eu acho sim que você está certo, nós estamos certos. Nós temos que preparar uma igreja para ser salva em vida antes que o arrebatamento aconteça. Porque se o arrebatamento não vier e ela tiver que morrer, que é a morte física, que é a primeira morte, aliás, é a única morte pela qual o crente passa, o verdadeiro crente cristão passa, é a morte física, ele sobe para o Senhor. Ele está preservado de qualquer jeito, de qualquer forma. Então não podemos correr o risco de passar pela segunda morte. Tá? Esse é um problema sério. Eu estou tentando achar o texto aqui para mostrar para vocês como isso é sério. Tem uma pergunta aqui. Antes do julgamento final, somente Jesus Cristo há de ressuscitar, como observamos nos ensinamentos da Bíblia? Desculpa, eu não entendi a também. No julgamento final... Antes do julgamento final. Mas Jesus Cristo já ressuscitou. Sim, Jesus Cristo não tem Ele nada... já está glorificado, já está... No julgamento final ele é o juiz, né? Sim, ele é o juiz. Ele é o juiz. Já está, já ressurreto, já está glorificado, está à direita de Deus, né? Então, se você viu alguma observação na Bíblia que faz, que você entendeu que faz alusão a isso, por favor, nos passe, nos informe, para que a gente possa esclarecer melhor. Deixa eu ler um texto aqui que vai ajudar o que falamos antes e o que estamos falando agora, a questão do julgamento final. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, tá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Alguns no juízo final, no julgamento final no trono branco, eles vão ter poder de julgar, não que vão julgar. Mas esses são aqueles, tipo, que eu estava comentando, lembra, Natan? A gente estava comentando esses dias sobre isso, que vai ter depois o Natan formula a pergunta dele. Tá. Vou deixar ele formular. E vi também as almas daqueles que foram degolados, tá? Como são hoje cristãos degolados nos países de fundamentalismo islâmico, né? Estado Islâmico. Foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Ora, se não adoraram a besta é porque eles estavam vivos durante o reinado da besta. Então não está falando do nosso tempo. Tá? Não adoraram a besta, nem a sua imagem, ou seja, o abominável da desolação que Jesus falou, que Jesus citou Daniel, e que a gente sabe que está previsto no Apocalipse, tá? Não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, quem são os outros? São exatamente esses mortos que morreram impiamente e na sua condição pecaminosa e pecadora, tiveram suas almas levadas ao Hades. Eles estão no Hades. Agora é que eles vão ressuscitar. E ele diz, tá? Mas os outros mortos não reviveram. Ou seja, houve mortos que reviveram antes. Quem foram? Os justos, para a salvação. Os que morreram salvos. Os que morreram salvos em Cristo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é? A ressurreição dos justos, dos santos. Sobre estes não tem poder olha queridos, a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então vejam bem, se aqueles que têm parte na primeira ressurreição, pastor Moisés e os demais que nos ouvem, a segunda morte não tem poder sobre eles, então haverão aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição, e sobre esses sim,
A segunda morte tem poder. E que segunda morte é essa? Já que estamos falando de morte. Essa é a morte que realmente todos devem temer, né? Exatamente, a eterna. Assim como desejamos a vida eterna em Cristo Jesus, deve ser rejeitada a morte. Só que essa morte eterna, esse que é o detalhe, né? Essa morte eterna, vou colocar aqui entre aspas, porque morre para... Como que eu posso explicar? Nós vamos estar lá no céu, vamos estar com Deus. Então, para nós, eles morreram. Agora, eles vão sofrer eternamente. Ah, sim. Já estão sofrendo o tormento do Hades. A exemplo do rico. Uhum. Agora pense depois. Pois é. Porque depois, o último estágio do inferno é enviar para lá a morte e o Hades. E aí lacrar. Agora, quando eu penso no E lá é inferno... aquele lugar onde a traça não corrói, onde o bicho não consome, Justamente. não se destrói. É um lugar terrível. Primeiro que o inferno... Você vai falar o que eu ia falar. Então, Pera aí, agora não vou deixar. Pode falar, porque eu sei que você O gosta de falar inferno disso. não foi feito para mim nem para você. O inferno foi feito por Satanás e os anjos deles, os seguidores. Exatamente. Então deve ser um lugar de muito, mas muito sofrimento, porque é para fazer o capeta sofrer, gente. Agora pense o homem lá, o ser humano. Então não vale a pena correr o risco de ficar para a segunda chamada. Também acho. Né? Vamos na primeira, Sanderson, e todos nós, todo mundo. Vamos logo na primeira. Agora, eu achei muito legal aqui, ó. Primeiro, deixa eu ver lá com a produção. Que horas temos? 22:03. Meu Senhor da Vambora, Glória! vambora. Agora usando um termo bem crentez. Bem crentão. Visto que nós começamos atrasados, né, vamos dar mais um minutinho só. Mas eu acho que não vai dar para responder mais perguntas aqui. Mas o que tenho aqui no papel que o nosso diretor... Mas isso mostra que o nosso povo, o pessoal que está nos assistindo, está muito curioso, muito envolvido, sabe? A irmã Vilma fez uma pergunta aqui, que se eu fosse o Lázaro, lá o irmão da Marta e da Maria, eu saía chutando tudo lá de dentro. O que vocês estão pensando? Sério, gente? Porque a irmã Vilma fez uma pergunta aqui e o Adécio também colocou. O Adécio colocou assim: Lázaro morreu 2 vezes? Sim. Né? Ele já deve ter morrido faz tempo de novo, né? Com certeza. Então Lázaro morreu 2 vezes. Está aguardando a primeira ressurreição. Aguardando a primeira ressurreição. Né? Agora, a irmã Vilma... Só que veja bem, é bom formatar isso. Para não cairmos em contradição de Hebreus 9:27. Tá? Não, mas o Lázaro, Jesus ressuscitou ele. Exatamente. Lázaro não reencarnou. Exatamente, nós temos que lembrar disso, né? O Lázaro morreu 2 vezes. A primeira morte de Lázaro, para que Jesus pudesse pôr um ponto final na dúvida e no rebuliço do povo, Jesus disse, ele está morto, pronto, acabou, para evitar a discussão. Mas, de repente... Há teorias que dizem que Lázaro não estava morto, e sim naquele estado de hibernação. Não era urso, mas era quase de catalepsia. Né? Mas ainda que ele estivesse morto, Jesus não tocou aquele instrumento musical chamado esquife? Querido, estou brincando, tá? O esquife não é um instrumento musical, era um caixão. Uma urna mortuária. Uma urna mortuária. Jesus não ressuscitou Tábita. Então Jesus ressuscitou várias pessoas, porque Ele é o Senhor da vida. Então, em relação a Ele, dizer que, olha, a pessoa foi morta uma vez, foi ressuscitada e depois morrer, humanamente falando, Ele não vai mais ressuscitar nesta vida ou nesta terra. Ele só vai ressuscitar agora no cumprimento dos últimos dias. Agora, o caso de Lázaro, eu não acredito na catalepsia, porque já fazia 4 dias e o homem estava fedendo já. Exatamente. Então, gente, Jesus ressuscitou. Agora, se eu sou Lázaro, por que eu disse que eu sairia chutando tudo? Porque a irmã Vilma colocou assim: Lázaro estava no seio de Abraão quando Jesus o ressuscitou? É uma pergunta que nós não temos como responder.
Ou ele estava no Hades? Aí Não sabemos também. Agora, uma coisa eu posso dizer. Eu gosto de olhar para as entrelinhas e para os códigos. Bom, agora eu vou encher a cabeça de você. Eu não vou falar de código não, nem hoje, nem nunca. Mas, por exemplo, quando a gente olha para as palavras de Jesus após a ressurreição de Lázaro, o que Jesus diz?